Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Minha Saúde, o programa exclusivo da Unimed Teresina para ajudar você de casa a cuidar melhor da sua saúde, da saúde de quem você ama. Nós temos um encontro toda terça-feira aqui na Band. Além disso, você pode assistir essa e outras edições do Minha Saúde no nosso canal oficial, que é Unimed Teresina, lá no YouTube. Assiste, compartilha, porque está repleto de conteúdo sobre saúde e bem-estar. E hoje a gente vai falar sobre esse período seco, porque crescem em Teresina os casos de doenças respiratórias. Os idosos e as crianças são os que mais sofrem nesse período. Hoje nós vamos entender mais sobre as principais doenças desse período com o otorrino cooperado Unimed Teresina, Dr. Flávio Santos. Doutor Flávio, seja muito bem-vindo ao Minha Saúde de hoje. A gente já quer começar o nosso programa, doutor Flávio, perguntando por que são tão comuns essas doenças respiratórias nesse período. Olá, Nádia. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse canal da Unimed. Essa época do ano é muito frequente a gente começar a aumentar muito a incidência das infecções respiratórias, né? Vários fatores são responsáveis por isso, mas o mais importante para a gente é essa mudança da temperatura, agora nesse iniciozinho do nosso famoso BR-Obrão no Piauí, em que aumenta muito a incidência dessas infecções virais. O que a gente realmente tem visto um aumento muito grande esse ano de uma forma atípica, desde o mês de março para cá. E vários fatores estão sendo analisados por que isso está acontecendo. Na realidade, está tendo um pouco digamos assim, de fora do padrão do que se esperar por ano. A gente está vendo infecções de criança pegando pessoas mais adultas, infecções que são mais comuns numa faixa etária acometendo outras faixas etárias, e isso provavelmente ainda tem alguma relação, com certeza, com o período de isolamento social que nós tivemos de 2 anos atrás. Doutor, e por que as crianças e os idosos são sempre os mais afetados? As crianças, assim como os idosos, eles são pessoas as crianças principalmente com o seu sistema imunológico ainda em formação, né? O nosso sistema autoimune ele só se completa totalmente em torno dos seus 5 aninhos, a já ter uma resposta imunológica, digamos assim, totalmente competente. E no idoso acontece exatamente o contrário também. Então, nesses grupos etários, a atenção deve ser redobrada, principalmente na criança e no idoso nessa época do ano, e principalmente uma coisa muito importante que é a hidratação. Então, o oferecimento de líquido para as crianças e para o idoso não deve ser só feito quando forem solicitados, e sim ofertado de forma constante para esse grupo da faixa etária. Doutor Flávio, quais são as doenças mais comuns desse período quente e seco? As infecções virais normais da época, os vírus essenciais respiratórios, influenza que veio com muita força esse ano, né? Tivemos associação com dengue, chikungunya, enfim, muitas coisas cursando ao mesmo tempo. Agora eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre os sintomas dessas doenças respiratórias. As doenças respiratórias apresentam vários sintomas, depende muito do grau e da relação do vírus com o hospedeiro que está acometido. Então você pode ter desde um quadro muito leve, como uma discreta moleza no corpo, uma corizazinha discreta, como pode ter um quadro mais acentuado, que já abre com tosse intensa, dificuldade às vezes para respirar, o nariz entupido, coriza, dor de garganta, febre alta, dor no corpo. Isso varia muito de cada um para cada pessoa. Doutor Flávio, as crianças têm sofrido muito com a síndrome respiratória aguda grave. E o que caracteriza essa doença? A síndrome respiratória aguda grave, esse ano nós tivemos muitos casos aqui em Teresina. Ela acomete basicamente bebês, crianças até 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e que se apresenta por um distúrbio respiratório importante, por um processo de inflamação bronquiolar. Ele faz normalmente uma bronquiolite, isso é uma emergência médica, a criança deve ter um atendimento imediato, porque algumas crianças às vezes necessitam de suporte de UTI em casos mais graves. Doutor, e quais são os sintomas da síndrome respiratória aguda grave? Olha, normalmente são sintomas de dificuldade respiratória. A criança mantém um padrão respiratório muito acentuado, com hiperrespiração, respirando forçadamente. Você nota a criança com sibilo, com sensação de peito cerrado, né? Então os pais devem estar atentos para esses sintomas e levar a criança imediatamente para um centro de referência. Bom, a gente sabe que vez ou outra a gente pode ter complicações e complicações sérias sobre essas doenças respiratórias. O que essas complicações podem causar? O pulmão é o órgão que nos mantém vivo, né? Então todo o processo que envolve vias aéreas, seja nariz até o pulmão, é a nossa porta de entrada. Ninguém vive sem respirar. Então as complicações na parte pulmonar, elas têm que ter um diagnóstico muito preciso, uma intervenção médica imediata para que a gente não tenha complicações que podem levar a um desfecho não muito favorável.
Doutor Flávio, agora acho que uma dúvida muito comum, o ar-condicionado piora os sintomas? Não, na realidade o ar-condicionado na nossa cidade, ele é uma necessidade e ninguém consegue ficar. Todo ambiente que você vai na nossa cidade, ele é climatizado. Mas o que é que o ar-condicionado promove? Ele promove uma diminuição mais ainda na umidade do ar. Então, essa época do ano agora, que a gente já está tendo digamos assim, um aumento de temperatura um pouco fora do padrão, então essas variações no ar-condicionado, você diminui mais ainda a umidade, você vai respirar um ar que não é ideal. A umidade ideal é que ela esteja em torno de 50% a 55%. Quando ela baixa disso, você não vai manter a sua fisiologia respiratória adequada dentro de uma umidade normal. Isso traz repercussão para o nosso organismo. Doutor, muita gente tem sinusite. Quem tem sinusite sofre mais nesse período seco? Sem dúvida nenhuma. Os pacientes que têm sinusite, que muitas vezes são confundidos com rinite alérgica, né? Então, os alérgicos, essa época do ano, os pacientes que têm rinite, que têm asma, eles têm mais propenso a ter crises nesse período, né? Até que a gente já está agora no período de segundo semestre, que é a período que a gente chama das florações, que nós temos a safra de caju, safra de manga, em que a quantidade de pólen aumenta um pouco no ar, isso associado ao calor, a baixa temperatura, a alta temperatura e a baixa umidade, propicia o aumento do desencadeamento dessas crises. Como é que é feito o tratamento para essas doenças, doutor? O que é mais importante, a maioria desses quadros, eles são de naturezas virais, ou seja, eles precisam apenas de medicamento de suporte. Você deve procurar o seu médico, que é a pessoa que está orientada a diagnosticar o seu problema e dizer o que é que você precisa fazer para resolver. Então, usa apenas um remédio de alívio. Por exemplo, está com febre? Toma um remédio de febre e vá ao médico. Não fique se automedicando. O uso de antibiótico precisa ter um critério muito importante nessa indicação. A gente tem visto o uso abusivo demasiado de antibióticos, que isso leva a problemas que vão se refletir no seu corpo durante sua vida. Então, é muito importante hoje a gente ter uma orientação adequada para que você curse o seu quadro viral de forma tranquila. Daqui a pouco a gente continua o nosso papo com o Dr. Flávio Santos, agora uma pausa na nossa conversa para falar do pronto atendimento digital da Unimed Teresina. Para os casos de sintomas leves e síndromes respiratórias, você pode usar o PA digital da Unimed Teresina. Com ele, o beneficiário Unimed tem atendimento de urgência rápido e online para casos de baixa complexidade, como febre, enjoos, dor de cabeça, sintomas gripais e muitos outros. As consultas online são realizadas com médicos generalistas, assim como o atendimento pediátrico para crianças de até 16 anos. O PA digital é indicado também para retorno de consultas de urgência, análise de exames solicitados anteriormente, dúvidas sobre qual especialidade médica procurar, uma segunda opinião médica, dúvidas médicas durante uma viagem e muito mais. O pronto atendimento digital é rápido e eficaz e você não precisa sair de casa. Acesse o QR Code que está aqui na tela e saiba mais sobre o PA digital da Unimed Teresina. Voltando aqui à nossa conversa com o Dr. Flávio. Doutor, qual é a importância das vacinas para a prevenção das doenças respiratórias? Todo o calendário vacinal hoje, o Brasil é uma referência mundial em campanha de vacinação, né? Então, assim, hoje o serviço público oferece todas as vacinas que você pode ter. Então, em relação às viroses específicas, as vacinas para pneumonia na idade criança, as vacinas para meningite que são dadas na infância, as vacinas que você deve tomar anualmente da gripe. Então, tudo isso é muito importante que você tome, porque isso previne com que você tenha. Ele não evita totalmente a doença, mas se você tiver, você vai ter um quadro muito mais brando que se você não for vacinado. Para a gente terminar esse papo com o Dr. Flávio Santos, doutor, explica para a gente outras dicas importantes para prevenir as doenças respiratórias. A doença respiratória, como é uma coisa que ela está no ambiente, a gente não consegue, digamos assim, ter uma barreira física total contra elas. Então, a melhor orientação é hidratar, uma alimentação adequada, uma atividade física, manter seu sistema imune bem ativo. Isso é a grande distância. Então, assim, é a qualidade de vida que você tem que ter para cuidar do seu corpo um pouco, para que quando ele estiver em algum embate com alguma infecção, ele esteja preparado para combater aquela infecção. Muito obrigada, Dr. Flávio Santos, pela participação no nosso programa. Espero que vocês tenham gostado do Minha Saúde de hoje. Lembrando que na próxima terça tem mais, às 11h50. O Minha Saúde de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima semana. Saúde para você. Tchau.